O rei do futebol se foi. Infelizmente, na semana passada, o Rei Pelé nos deixou e eu não podia deixar de fazer um vídeo falando sobre esse grande jogador. Então eu decidi falar um pouquinho sobre a história dele e do que ele representou para o futebol. O Rei nasceu no dia 23 de outubro de 1940 na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Ele recebeu o nome Edson Arantes do Nascimento em homenagem ao inventor Thomas Edison. A família de Pelé era uma família bem humilde. O pai do Pelé, Dom Dinho, tinha sido um jogador de futebol, porém uma lesão acabou com a carreira dele cedo. Pelé contou anos mais tarde que após a final de 1950, ele viu seu pai chorando. Então ele prometeu para o pai dele que um dia ele ganharia uma Copa do Mundo pelo Brasil. Eles tinham uma família bem humilde. Pelé ajudava engraxando sapatos. Foi assim que ele comprou a primeira bola, já que antes disso ele jogava recheando meias com jornais. Em uma brincadeira com seus amigos, um dia por ser fã do goleiro Bilé e não saber pronunciar direito, seus amigos o apelidaram como Pelé. Ele detestava isso, porém, com o passar do tempo, ele acabou adotando o nome, que é o que a gente conhece até hoje. O Pelé foi crescendo e se envolvendo cada vez mais com o futebol. Ele começou a jogar no time de Bauru e depois, em 1955, ele foi para o Santos. Ele subiu para o time profissional em 1956 e logo ele se destacou. Virou o artilheiro da equipe. Em 1957, ele teve sua primeira convocação para a seleção brasileira. Em 58, ele foi para sua primeira Copa do Mundo com 17 anos. O Brasil chegava desacreditado para a Copa de 1958, porque as duas últimas atuações em Copas não tinham sido boas, incluindo a Copa de 1950 do Brasil, que a gente perdeu para o Uruguai na final. Pelé só foi estrear no último jogo da fase de grupos contra a União Soviética. Ele foi fazer o seu primeiro gol logo no jogo seguinte contra o País de Gales. Depois ele meteu 3 contra a França na semifinal e na final ele fez 2 dos 5 gols que o Brasil fez, vencendo a Suécia por 5-2. O Brasil agora era campeão mundial, estava no topo e graças a esse menino nunca mais ele saiu. Inclusive foi nessa época que surgiu o termo camisa 10. Algumas histórias contam que as camisas foram entregues de maneira aleatória para os jogadores e a 10 foi entregue para o Pelé. Por causa disso, o craque do time ficou conhecido desde então como o camisa 10. Para a Copa de 62, Pelé já estava consagrado. Ele já era um craque no Santos e na seleção brasileira. No Santos ele venceu o título da Libertadores de 61 e 62 e os títulos mundiais também. Ele chegava com status de ídolo, porém uma lesão acabou tirando ele já na fase de grupos e coube seu amigo Mané Garrincha levar o Brasil à conquista do bi. Já na Copa de 66 o Brasil não foi bem. O Pelé se machucou e o Brasil caiu na fase de grupos. Para a Copa de 70, Pelé chegava já um pouco desacreditado. Ele estava mais velho, algumas pessoas diziam que o Pelé já não jogava a mesma coisa, já não era mais o mesmo jogador. Até mesmo o técnico da seleção da época não acreditava mais no Pelé. O que aconteceu é que o técnico foi demitido, o Zagallo foi colocado no comando e o resto a gente já conhece. Na Copa de 70 ele foi incrível, colocou a Copa no bolso, foi muito importante para aquela equipe que foi tricampeã, uma equipe histórica. O Brasil passou a ser o primeiro país a ser tricampeão mundial e Pelé se tornou o único jogador até hoje a ser 3 vezes campeão de Copas do Mundo. Depois da Copa, Pelé anunciou que tinha sido a sua última Copa e se aposentou da seleção em 1971. Ele continuou jogando pelo Santos até o ano de 1974 e depois de 19 anos e da conquista de 2 Libertadores, 2 Mundiais, 6 Campeonatos Brasileiros e 10 Paulistas, o rei do futebol deixou o clube que o lançou para o mundo. Em 1975 ele se transferiu para o Cosmos dos Estados Unidos, ajudando a popularizar o esporte naquele país. Ele ficou lá por 2 anos e ganhou um título da Liga Americana. Em 1977 o rei finalmente pendurou suas chuteiras. Pelé terminou sua carreira gloriosa com 1.283 gols marcados, sendo 767 em partidas oficiais. Ele foi o primeiro jogador a bater a marca de 1.000 gols. Em 2014, a FIFA concedeu a Pelé o prêmio de 7 bolas de ouro, já que antigamente jogadores fora da Europa não ganhavam um prêmio. Pelé é reverenciado até hoje pelos seus feitos dentro e fora de campo. Ele foi um grande jogador, mas não só um grande jogador. Ele foi a representatividade de um povo. Era um jogador pobre, negro e brasileiro. Polarizou o Brasil para o mundo, fez a gente conhecido como o país do futebol. Um jogo bonito, não foi só apenas um jogador, foi considerado como o atleta do século. Hoje em dia, quando se cita em alguns outros esportes, a gente fala que o Michael Jordan foi o Pelé do basquete, que o Michael Phelps foi o Pelé da natação, ou que o Bolt era o Pelé do atletismo. Hoje em dia está até em alta um debate sobre quem foi o melhor jogador da história, quem é o melhor jogador da história, o maior jogador da história. Porém, o futebol como a gente conhece hoje só é do jeito que é por causa do Pelé. Muitas mudanças aconteceram por causa do Pelé. Ele abriu caminhos que antigamente não se tinham. Existe uma história antes e pós-Pelé. Ele revolucionou o futebol e é por isso que ele é conhecido por mim e por muitos outros como o maior jogador de todos os tempos, o rei do futebol e que vai deixar saudades.
Magistral gol de Pelé, dentro da área, dominou o adversário, puxou a bola.